pessoal, Matheus aqui da MS. Eu vou estar dando continuidade aqui ao desafio Bandit. Então, começando aqui o nível 16, ele diz que as credenciais para o próximo nível podem ser retornadas enviando o password do nível atual para uma porta em localhost no alcance de 31.000 a 32.000. Então, a gente tem duas formas de fazer aqui. Ele recomenda que a gente primeiro descubra qual dessas portas estão abertas com um servidor, com algo rodando, e depois descobrir qual dessas usa o SSL para comunicação. E ele diz aqui que só um desses servidores, só uma porta dessas vai dar as credenciais para a gente. O resto só vai mandar de volta o que a gente mandar para ela. Ele vai printar de volta. Então a gente tem duas formas de fazer. A gente pode ou criar um script para automatizar isso e colocar um if para caso a flag retornada seja idêntica à que a gente mandou, ele envia para dev_null, e se não for, ele printa na tela. Assim ele só vai imprimir a que for diferente, que vai ser a do próximo nível. Ou a gente pode seguir aqui a recomendação deles e descobrir primeiro o que está acontecendo e depois filtrar ali os resultados já certinho. Então vamos começar dando um nmap aqui de 31.000 a 32.000 em localhost. E a gente tem essas portas abertas. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um nmap nas seguintes portas: 31.046, 31.518, 31.691, 31.790 e 31.960. Vamos pedir um scan de serviços em localhost. Então beleza, ele retornou aqui pra gente duas portas rodando o SSL. Então eu vou anotar aqui essas portas. Foi aqui, eu deixei o pipe colado, tá? Só para eu poder copiar. Então é a 31.518 e a 31.790. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai primeiro dar um catch aqui na senha para poder pegar a flag. Tá, a flag do nível atual. Vou dar um echo nessa flag. Vou usar aqui o pipe para concatenar e vou executar o OpenSSL com o S-Client. Vou conectar em localhost na porta 31.518 primeiro e vou usar aqui o IGN EOF. Vou enviar e ele retorna aqui pra gente a flag que a gente enviou, a flag com final HD, que é aqui a gente pegou. Então, supondo aqui que a gente envie não a flag, mas a gente envie algo aqui escrito teste, por exemplo, ele vai retornar a mesma coisa que a gente envia, certo? Então esse seria o caso de fazer o script. Então vamos testar aqui com a outra porta, a 31.790, e ele retorna aqui um correto e essa chave privada. Então eu vou copiar essa chave privada, vou criar aqui um diretório em temp, já existe, por 18, 17, né? Então cd temp 17, e eu vou dar aqui um nano em private key, por exemplo. Vou colar, vou dar um Ctrl X e um Y para salvar, certo? E vou dar um ls. Tá ali o nosso arquivo de chave. Se eu der um cat, ele printa ali a chave pra gente. Então eu vou tentar logar agora no Bandit 17. Então eu vou dar um SSH Bandit 17 localhost -i e o private key. Sim, e não funciona. Aqui ele mostra um aviso de que o arquivo de chave está desprotegido. E ele diz que a permissão 644 para a chave está muito aberta. Ele diz que é requisito
né, é requerido que a sua chave não seja acessível por outros usuários. Diz que a chave vai ser ignorada e tal. Então isso aqui é o seguinte: se a gente der um ls-l aqui na chave, a gente vai ver que as permissões para esse arquivo são de read, write, read e read, ou seja, ler e escrever, ler e ler. Ele deveria ter a permissão só para ler, escrever e executar, e nada mais. Ali ele está legível para qualquer usuário, ou seja, a nossa chave está exposta para qualquer pessoa que tente acessar ela. Assim o cara pode dar um cat na chave, pegar, copiar, criar um arquivo novo e logar na chave, assim como a gente fez. Seria uma vulnerabilidade. Então a gente vai alterar aqui as permissões para 700 e eu vou dar aqui um ls-l de novo na chave, e ali sim, read, write, execute, ele lê, escreve e executa. Agora sim o negócio está certo. A gente vai dar um ssh em Bandit 17 de novo e vai logar, e pronto, conseguimos aqui, tá feito. Agora vamos ver o 17 para o 18. Ele diz aqui que tem dois arquivos no diretório raiz, que é o passwords new e o passwords old, e ele diz que a flag para o próximo nível está no arquivo new, e é a única linha que foi mudada entre os dois arquivos, ou seja, a única linha que não se repete entre os dois arquivos. O que a gente vai fazer aqui é fazer a mesma lógica que a gente fez em um desafio anterior de comparação. Então a gente vai fazer o seguinte: vamos dar aqui um cat em passwords new e um cat em passwords old. Aí a gente vai copiar, eu vou copiar aqui o pipe, eu vou concatenar o argumento aqui sort e vou dar o unique -u, e ele vai retornar dois resultados. Então eu já vou testar esses dois resultados de uma vez, certo? Então eu vou sair, eu vou dar primeiro um cat aqui na senha do nível atual, caso eu precise logar de volta, tá? Vou sair de novo, e agora eu vou dar um ssh bandit 18, aqui o endereço tudo de novo, e eu vou copiar primeiro aqui a primeira senha, certo? E vou colar, Ctrl Shift V, e ele fez o login. Então deixa só eu testar o outro arquivo, só pra gente testar aqui a outra senha, né? Para vocês verem que é incorreta. Ele vai mostrar a senha incorreta e vai pedir pra gente entrar a senha novamente. Então a senha certa seria a de cima, essa com final YD. Porém ele não loga, ele só apresenta esse bye bye. Se a gente ler aqui, ele diz aqui que caso você tenha resolvido esse nível e veja esse bye bye tentando logar no Bandit 18, isso faz parte do próximo nível. Então a gente vai entrar aqui no 18 para o 19, e ele diz aqui que a senha para o próximo nível está armazenada num arquivo readme no diretório home. Então a gente só vai tentar acessar esse arquivo enquanto a gente loga aqui no SSH. Então aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai dar um cat, deixa eu puxar um pouco mais para cá, a gente vai dar um cat til e barra, e vai dar um readme e vai executar. Vai colocar a senha aqui do nível e vai dar um enter, e ele retorna ali essa flagzinha. Então a gente já vai logar aqui em Bandit 19. Tá aqui, ó, a flag. Já deixa eu apagar essas outras para não confundir aqui. Vou colar ela e a gente tá no nível 19, certo? Então tá aqui a última flag,
19 para o 20. E ele diz aqui que para a gente ganhar acesso para o próximo nível, a gente tem que usar esse set UID, esse binário, e usar ele sem argumentos para descobrir como ele funciona. Tal, e ele diz que o password está localizado no lugar de sempre, depois a gente usar o esqueminha ali. Então se a gente der um ls, a gente vai ver que tem esse arquivo, que é um executável e tal. Então vamos tentar executar ele, bandit 20 do. E ele diz ali que o que esse programa faz é que ele executa um comando como outro usuário. E ele diz ali o exemplo, que é executar ali e id. Então o que a gente vai fazer? A gente vai tentar imprimir, supostamente esse programa ele executa os argumentos como se fosse o usuário 20. Então a gente vai tentar dar um cat em etc bandit e bandit 20. E ele vai devolver ali a flag pra gente, né? Muito simples. Se a gente der um cat aqui nesse arquivo, não dá para ler direito o que ele contém, mas o que ele faz é isso. Ele executa qualquer argumento, qualquer comando como se fosse o bandit 20. Então ele tem permissão para acessar o arquivo de senha daquele nível. E aqui o nível 20 para o 21, que vai ser o último, ele diz que também a gente tem aqui um arquivozinho que faz o seguinte: ele faz uma conexão para localhost na porta que eu especificar como argumento, né, como command line, e depois ele lê a linha de texto e compara com o último password. Se a senha for correta, ele vai transmitir a senha para o próximo nível, certo? Então aqui vai ser o seguinte: ele conecta uma porta qualquer, e caso a senha do nível atual seja enviada para a porta certa enquanto ele executa, ele devolve a senha para o próximo nível. Então a gente vai precisar aqui de 2 terminais abertos no bandit 20, certo? Então eu vou pegar aqui a flag, vou conectar SSH bandit 20, vou colar aqui a flag, beleza. Ele está ali conectado, os 2 terminais, certo? Então um eu vou usar para enviar a flag e o outro para executar o script que vai retornar a flag, certo? Então eu vou usar um deles com o netcat, tá? Concatenando com o comando echo para enviar a flag e ficar escutando na porta 6000, enquanto eu executo o suconnect, que é esse arquivozinho, na porta 6000, e ele vai me retornar a flag. Então vamos lá. Aqui eu vou, deixa eu copiar aqui de novo a flag. Eu vou fazer o seguinte: vou usar o comando echo, como eu disse, para mandar a flag. Vou usar aqui o pipe para concatenar com o netcat -l localhost. Na porta eu vou usar aqui a 6000, certo? Beleza, ele está enviando. E aqui eu vou usar o suconnect na porta 6000 e ele vai me devolver essa flagzinha. A gente pode ver que ele diz aqui, ele lê a flag que a gente enviou, que é essa que termina em 0j, e diz: a senha confere enviando o próximo password, e de cá ele devolve esse que termina em gr. Então a gente vai sair,
Vou entrar aqui no 21. Vou dar um Ctrl Shift V para colar a senha e a gente está logado aqui no Bandit 21, certo? Então, para essa aula a gente já fez os 5 níveis. Agora a próxima eu vou continuar aqui do 21, tá? Até mais, pessoal.